Kelly, me sinaliza se já estamos ao vivo. Boa tarde a todos e todas que estão aqui nos assistindo. Eu sou Olívia, sou uma mulher branca de 37 anos, cabelos castanhos, na altura um pouquinho abaixo dos ombros, uso óculos de grau, uns óculos redondos, e estou no escritório da minha casa, onde atrás de mim se vê um sofá e um pedaço de umas estantes com livro, e também uma planta que pende de uma das estantes. Estou usando uma blusa cinza e marrom, e estou muito feliz de estar aqui, de ter sido convidada para mediar essa roda de conversa. É uma alegria, né, falar aqui com essas mulheres com quem eu tenho relação de intimidade e confiança com cada uma delas. E eu acho que esse tema, né, da intimidade e da confiança é um tema que perpassa um pouquinho do que a gente vai conversar hoje, né? E também queria agradecer muito a Sônia e a Kelly pelo convite para mediar essa roda e por essa belíssima iniciativa que é o Faróis Acesos, né? É muito bom poder estar aqui, fortalecer essa ação e me somar a esse grupo tão potente de mulheres, né? E aí eu queria trazer um pouquinho, né, dessa relação de intimidade e confiança que me traz aqui hoje, com essa temática, né, da deficiência, que se deu a partir da minha tese de doutorado, que já lá se vão, acho que 10 anos, né, desse processo, assim, dessa longa caminhada. E aí foram as relações e os vínculos que eu fui tecendo, né, ao longo desse tempo que me levam a estar aqui hoje mediando uma roda sobre esse tema. E também foi por essa via que eu entrei em contato com o universo perceptivo da cegueira, que foi justamente o tema da minha tese de doutorado. Eu sou antropóloga, sou professora também da Universidade Federal Fluminense, e pesquisei, então, durante o doutorado, esse tema, né, da percepção de mundo de pessoas cegas. E cheguei nesse tema pelo caminho do afeto, da confiança e da amizade que criei com mulheres cegas, e também pela forma como eu me deixei afetar pela não visão como um mundo sensorial singular. Então, eu tenho o prazer de estar com duas dessas mulheres que tiveram comigo nesse percurso, né? E com quem eu dividi um vínculo de amizade e confiança. E é esse tipo de encontro, né, com mulheres com deficiência que vem me convidando todos os dias a me deslocar, me descolar um pouco disso que a gente chama como normal, normalidade, esses parâmetros e esses padrões, né, que organizam a nossa vida, o nosso dia a dia. E aí vem sempre a partir desses lugares de encontro, né, que vem essa tentativa da gente ampliar esses parâmetros, né? Ampliar esses parâmetros sensoriais, sensíveis, estéticos, tecnológicos e políticos para a realidade. E aí, não à toa, né, a gente viveu aqui um pequeno atraso em função desses parâmetros normativos da tecnologia, né, que não funcionam para a lógica do software leitor de telas. Depois, Márcia e Leda podem comentar algo sobre isso, né? Mas é justamente uma temática, uma questão de acessibilidade e da falta de acessibilidade, né, na web que a gente está experimentando aqui hoje e nos fez ter que migrar de plataforma, né? Então não se trata de algo distante, de algo abstrato, normativo, simplesmente longe do dia a dia. É uma experiência cotidiana a questão da acessibilidade. E a gente vai poder trazer um pouquinho sobre isso. E aí eu queria só começar como provocação, assim, chamando um pouco a atenção para a complexidade desse fenômeno que a gente está chamando de acessibilidade. É um direito, né, que é garantido por lei, mas como a gente pode ver, invariavelmente ele é desrespeitado, né? Ele tem uma dimensão técnica e normativa, né, os parâmetros de acessibilidade, tem dimensões sociais que são estruturais também, né, das desigualdades de acesso,
e, ao mesmo tempo, também é uma experiência prática e relacional, que vai ganhando contornos materiais, que pode ser vista também pelas suas qualidades estéticas, né? E, nos anos mais recentes, também os estudos sobre deficiência e o movimento social vêm falando muito da importância da gente pensar na dimensão da mediação e da experiência, nessa dimensão mais relacional que a acessibilidade promove, entre pessoas com e sem deficiência. Então, seria a acessibilidade pensada, nesse caso, de uma forma mais ampla, como um modo de criar vínculos entre pessoas que são corporalmente diversas. Então, para mim, esse tema de acessibilidade ele é bem amplo e ele trata, na verdade, de algo que é muito maior, que é uma compreensão mais profunda da nossa humanidade, do que significa ser humano. Eu acho que já falei aqui demais. Queria passar a palavra, então, para as convidadas que estão aqui hoje, que são o centro, né, dessa roda, para cada uma se apresentar, falar um pouquinho da sua trajetória e de como a acessibilidade se situa nessa trajetória de cada uma de vocês. Para a gente se organizar aqui, eu vou passar aqui a palavra para a Leda primeiro, pode ser? Depois a gente continua. Sim, Olívia, obrigada. Boa tarde a todo mundo. É isso mesmo aí que você está apontando, é toda essa complexidade mesmo. Falando de mim, vou tentar fazer tudo ao mesmo tempo, fazer uma descrição, né, da aparência física junto com a minha trajetória. Eu sou uma mulher de 68 anos, eu sou cega congênita, eu nasci já com uma visão muito baixa e eu sou psicóloga de formação e também trabalhei na área de TI também, desde quando eu estava ainda no curso de psicologia, eu comecei a trabalhar com TI, então fui levando as duas profissões ao longo da minha vida. E aí, final dos anos 90, eu comecei a me aproximar dessa questão da acessibilidade pelo meu trabalho com informática, porque cada vez mais a coisa ficava apertada, né? A tecnologia evolui, mas a acessibilidade para a gente não. Aí, quando a gente consegue uma situação mais confortável, a tecnologia dá mais um passo e a gente fica atrás de novo, e a minha vida inteira foi isso que eu vivi, né? Então, isso que a gente viveu hoje, desse atraso, né, para a gente entrar, e esse pequeno atraso não foi porque a gente combinou de chegar 3 horas, né, para fazer, foi porque a gente combinou de chegar às 2h30, para começar às 3, e mesmo assim não foi suficiente para a gente sanar e entrar na hora. Então, isso é o que a gente vive, né, na nossa vida, né? E isso é o que uma pessoa, muitas vezes, entra num site para fazer uma determinada operação e faz, né, em 5 minutos, e a gente, às vezes, fica batendo cabeça ali meia hora para se conseguir, porque às vezes a gente perde um tempo e não consegue. Eu sou uma mulher branca, eu tenho uma feição assim, latina, sou descendente italiano e português, tenho os cabelos lisos meio no ombro, já grisalhos, que eu parei de pintar, eu tenho um porte médio, e eu estou numa varanda aqui atrás. Alguém vai dizer aí para mim o que está dando para ver dessa janela? Tem uma janela atrás de mim que deve estar dando para ver um pedaço de uma casa, um pedaço de uma árvore, provavelmente.
pela posição que eu estou, né, aqui nessa varanda. E um lindo céu azul com nuvens lá atrás. Céu azul com nuvens, que bom. Mas eu estou enquadrada direitinho aqui? Eu estou enquadrada direitinho ou está muito alto? Ou está muito virada para cima? Está um pouco para cima, você pode baixar um pouquinho mais. Então, eu vou baixar. Então, aproveitando para baixar um pouquinho. É tudo ao vivo, minha gente. É isso aí. Agora. Ótimo. Agora sim? Sim. Agora apareceu até uma flor aí no seu cabelo, eu acho. Ou é um brinco? É um brinco de flor. Então, gente, eu estou usando um brinco de flor, uma blusinha verde, claro, um colarzinho verde também e um brinco de flor. Então, o que eu queria pontuar? Eu acho que a gente, quando fala de acessibilidade, a gente está falando de uma coisa que existe no ambiente, da condição de acesso que existe no ambiente. Tá? Eu estou considerando aqui ambiente a rua, o transporte, o equipamento que você compra. Então, eu vou falar da acessibilidade da minha máquina de lavar ou da não acessibilidade da minha máquina de lavar, do meu micro-ondas, do metrô que eu pego para ir trabalhar, da calçada da minha rua, tá? do filme, né, que eu vou assistir, da peça de teatro que eu vou assistir, do livro que eu vou ler. Isso tudo eu estou considerando que é ambiente, quer dizer, tudo que não está em mim. Tá? Isso, eu estou pontuando isso em contraposição ao que a gente chama de tecnologia assistiva, que é a tecnologia que eu vou usar, então, para interagir com esse ambiente, né? Que vai ser, quando eu falo da acessibilidade da calçada, vai ser a minha bengala que eu vou usar para andar nessa calçada. A bengala é a tecnologia assistiva. Tá? Quando eu estou falando da acessibilidade da plataforma que a gente tentou entrar e que a gente não conseguiu, provocou esse atraso, a minha tecnologia é o programa leitor de tela que eu estou usando, né, para interagir com essa plataforma. E a inacessibilidade, no caso, né, ela é da plataforma que é o meu ambiente. E por que eu estou falando disso? Tá? Eu estou falando disso porque isso tem duas consequências importantes. Uma que se a acessibilidade está no ambiente, a acessibilidade é para todo mundo. Tá? Acessibilidade não é para mim, para a Marcinha, para fulano, para isso, para o velhinho, não, é para todo mundo, porque o ambiente, todo mundo vai interagir com aquele ambiente. Então, quando a gente pensa acessibilidade, a gente não pode pensar para um grupo, a gente não pode pensar que é para as pessoas deficientes, a gente não pode pensar que é para um grupinho de pessoas, né? Ou até um grupão de pessoas, a gente tem que pensar que é para todos. Tá? A acessibilidade ela é filha, né, de um pensamento de arquitetura de ambiente que é projeto para todos. Isso é uma questão, porque se a gente não foca nisso, a gente acaba fazendo umas coisas que a gente vê. Eu não estou falando teoria, não, tá? Eu estou falando do dia a dia mesmo. Assim, quebram todos os meio-fios para ter acessibilidade para os cadeirantes. Aí quebram e fazem umas rampas bem suaves, bem bacanas, que você nem percebe que tem uma rampa que vai direto da calçada para a rua. Aí o cego vai e não tem nenhuma referência e acaba no meio da rua atropelado. Então, isso é a consequência da gente pensar que a acessibilidade é para fulaninho.
né? Acessibilidade, ou você pensa para todo mundo, ou então vai ser uma torre de Babel, ninguém vai se entender, né? E é bem isso que a Olivia estava apontando no começo, é essa condição, né, de mediação e de interação entre os indivíduos. Mas, infelizmente, né, a gente ainda vê muitas ações assim, muito equivocadas, né? Eu trabalho com acessibilidade de sites e muitas vezes ainda acontece das pessoas me perguntarem se eu não posso fazer acessibilidade para cegos no site dela. Eu digo, escuta, você não acha melhor fazer para todo mundo, não? É só cego que vai acessar o seu site, né? Ou é todo mundo? Então, se é todo mundo, vamos fazer acessibilidade para todo mundo, né? Todo mundo tem que acessar. Isso bom. Então, essa questão, que é para todos, é uma das consequências, né? A outra consequência é que, se eu tenho ações, né, eu tenho o ambiente e eu tenho os indivíduos, para a tecnologia assistiva das pessoas poder se interagir com esse ambiente, é preciso que existam padrões, porque senão é o que aconteceu hoje. O meu leitor de tela não fala com a tela, porque a tela foi feita sem utilizar os padrões que o programa leitor de tela está esperando encontrar. Então, a gente tem padrão de acessibilidade, né, em praticamente todas as áreas. A gente tem padrão para acessibilidade em sites, né? A gente tem padrão, acessibilidade na arquitetura, né? A gente tem padrão que é para poder haver essa interação, senão não rola, né? O que mais que eu queria colocar? Quando a gente fala em acessibilidade, a gente fala acessibilidade física, acessibilidade sensorial e acessibilidade atitudinal, tá? Acessibilidade física, tá? vai ser essa parte da arquitetura, né? Acessibilidade sensorial vai ser essa, por exemplo, uma audiodescrição, né? uma janela de interpretação em Libras, enfim. E a gente tem a acessibilidade atitudinal, que é quanto que as pessoas estão se importando ou não, né? Ou quanto que as pessoas consideram que aquela pessoa merece acessibilidade ou não, né? Então, quando a Sônia me convidou, que, aliás, aproveito para super agradecer, assim, para mim é uma honra estar aqui, podendo colaborar com esse projeto maravilhoso, ela me pediu para falar de acessibilidade do ponto de vista feminino. E eu pensei, nossa, quanto que não se fala disso, né? Das questões de acessibilidade em relação à mulher, né? Aí eu comecei assim a pensar, foi passando um filminho na minha cabeça da minha mãe, né, que já não está mais entre nós, da minha mãe me contar de quando ela era jovenzinha e começou a trabalhar, né, e que trabalhava longe de casa, que, né, é complicado a coisa naquele tempo. E ela não tinha nenhuma infraestrutura de quando ela ficava menstruada, como era difícil uma mulher sair de casa 6h30 da manhã e voltar às 7 horas da noite, né? Sem ter
condição de conforto, né? Sem ter nada adequado, né? Nem no trabalho, nem nos transportes, nem no esquema. Quer dizer, a mulher ela é completamente desrespeitada, né? Em todos os aspectos, né? Então, o que eu acho que tem de diferente na acessibilidade em relação à mulher é muito mais atitudinal, né? É sempre mais atitudinal do que nos outros aspectos, porque mesmo que de fato acabe se repercutindo nos outros, né? A questão seja uma questão física, uma questão, né? Que a grávida não passa uma colher e tal, mas ela começa sempre numa questão atitudinal, né? Uma questão de desconsideração, né? Da mulher como um grupo que tem necessidades, né? Específicas a serem atendidas, que não são mais nem menos, não é nada disso, né? São necessidades específicas, como todos os grupos, né? E como que isso é relevado, né? No sentido de quando a gente está falando de acessibilidade. Então, eu vou dar uma parada por aqui, para não me estender demais, mas a gente vai fazendo o nosso bate-bola e depois estou disponível para ir qualquer pergunta. Obrigada. Obrigada, Leda, pelas já elucidações, né, tão importantes a respeito desse conceito assim, e desse direito também, né, dessas dimensões da acessibilidade. E aí eu vou passar a palavra para a Juliana para fazer uma primeira rodada, né? Depois a gente vai trocando um pouco mais. Você já trouxe pontos aqui que eu já fui acendendo algumas perguntas. Passo a palavra, então, para a Juliana. Um prazer, Juliana, te ter aqui. Um prazer enorme. Eu que estou muito alegre de estar aqui com vocês. Grata pelo convite. Eu sou Juliana, tenho 45 anos. Eu aqui estou numa luz um pouco estourada, tentando aproveitar uma luz solar aqui na minha casa. Atrás de mim tem um quadrinho, tipo um arco-íris, pintado pelas minhas filhas. Estou com uma blusinha branca com os babadinhos e uns brincos azuis. Assim. Tenho os cabelos castanhos, um pouco ondulados, já começando com os grisalhos também. E agora, falando da minha formação, eu acabei de terminar um doutorado no programa de História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia da UFRJ, o HCPE, e que é muito propício para esse tema daqui, né? A gente usa uma abordagem chamada CTS, que é Ciência, Tecnologia e Sociedade. Esses três andando sempre muito juntos. Então, tem tudo a ver, né, com a acessibilidade que reflete nas nossas vidas cotidianas. Eu sou cadeirante, tetraplégica, há 23 anos. Aqui não está aparecendo minha cadeira, porque está aparecendo mais o meu rosto. Mas, enfim, também apresento programa especial na TV Brasil já há 17 anos. Acho até que Márcia já esteve com a gente lá no programa. Leda, não tenho certeza, mas se não esteve, estará. E a gente fala sobre a deficiência de uma forma leve, de uma forma mais natural. Essa é a nossa tentativa. E é isso. Muito obrigada, Ju. Marcinho, vou passar a palavra para você se apresentar. Eu acho que está com o seu áudio desativado, tá? Só para te avisar. Seu áudio está fechado. Ainda tá. Será que ela está ouvindo a gente? Tá, ela vai pedir para esperar um pouquinho.
Pronto, abriu o Abriu? áudio. Abriu? Abriu. Obrigada, amores, desculpem. Ele fechou sozinho, e como eu nunca entro pelo computador, eu não sabia qual era a função do teclado. Amores, boa tarde. Prazer enorme estar aqui com vocês. Sônia, muito obrigada pelo convite. Essas oportunidades de levar informação, de trazer esses temas, né, que fazem parte, que colaboram, né, com esclarecimentos, com temas ainda tão necessários para a sociedade, são sempre muito bem-vindos. Falar de acessibilidade é muito amplo, né, gente? Bom, primeiro deixa eu falar, sou uma mulher de 52 anos, branca, de baixa estatura, estou na sala da minha casa, atrás de mim tem uma parede com tijolinhos, e trabalho na iniciativa privada, e sou cega já. Eu nasci com uma doença congênita, que enxerguei, tive baixa visão, mas a doença veio, né, degenerativa, então eu vim perdendo e tive uma perda de visão muito abrupta, talvez nos últimos 10 ou 15 anos. Hoje eu sou completamente cega, sou considerada cega. Então, assim, eu passei por todas as etapas dessa questão da acessibilidade, né? De quando eu tive uma visão razoável, de quando eu tive baixa visão e agora enquanto cega. E o que eu posso perceber, até por uma tendência minha mesmo, pessoal, eu sempre trago o tema mais, tudo na minha vida, mais por uma questão social mesmo. Eu penso que tudo está ligado ao relacionamento. É por isso que essas oportunidades aqui de falar sobre isso eu julgo tão importante. Tudo é o relacionamento. A matéria-prima de qualquer construção é o ser humano. Então, a qualidade dessas relações se tornam muito, muito importantes. Nós passamos aí por várias etapas nessa questão da pessoa com deficiência, né? Na história, quer dizer, primeiro as pessoas com deficiência eram escondidas, primeiro elas eram mortas, né? Depois passaram a ser escondidas, depois passaram a ter uma visão social especificamente médica, né? Depois passamos por uma questão, e eu ainda sinto um pouco isso, que é uma questão, além da médica, uma questão jurídica, né? A gente tem que acionar direitos, né? A gente tem que pegar códigos civis, legislações, né? Para falar da pessoa com deficiência. A coisa da deficiência está sempre sendo trazida antes da pessoa, né? E isso eu julgo assim, um impacto imenso nos resultados, né? A Lei Brasileira de Inclusão, né, de 2015, e entrou em vigor em 2016, na minha opinião, um marco, né? Ela trouxe realmente, depois da Convenção Internacional da ONU, ela ratificou a convenção também, muitas coisas, ela traz um conceito sensacional, na minha percepção, que vai lidar exatamente com isso, quer dizer, ela tira essa coisa da deficiência da pessoa. O indivíduo não é deficiente. Deficiente é qualquer coisa ou lugar que ofereça barreiras de acessibilidade. Porque aonde tem barreiras, a gente observa a deficiência. Onde não tem barreiras, a gente não observa a deficiência. Então, quanto mais barreiras, maior a deficiência, quanto menos barreiras, menor a deficiência. Então, assim, tira essa deficiência do indivíduo e joga para a sociedade. Isso assusta as pessoas, né? Eu observo que as pessoas se assustam no primeiro momento, porque já, como assim eu tenho a ver? Tem, né? Todos nós temos a ver com tudo que nos acontece. E a importância da troca, né, sobre isso é fundamental nessas relações, né? Enfim, acho que a gente pode bater uma bola bacana ainda, falando sobre mulher deficiente. Eu concordo com a Leda, eu acho que essa questão da acessibilidade
o impacto maior é na questão atitudinal, né? Primeiro que mulher com deficiência é assexuada, né? Imagina, mulher é assexuada. Tem até, eu já vi várias conversas sobre isso, que o número de mulheres casadas com homens com algum tipo de deficiência é infinitamente superior do que o contrário. O homem que casa com a mulher com alguma deficiência é mais raro, né? Então tem toda essa teoria, né? Essas coisas que envolvem a mulher ainda como cuidadora, como dependente, enfim. Eu acho que tem muita coisa aí para a gente conversar. Acho que a gente pode ir seguindo. Muito obrigada, Olívia. Muito obrigada também, Márcia. Você trouxe pontos super precisos, assim, importantes, né, para a gente pensar essa questão, essa virada, né, do modelo médico para o modelo social, né, da deficiência. É justamente isso que você descreveu também, né, de tirar do indivíduo e colocar o foco nas barreiras mesmo, né, naquilo que impede o acesso, que são justamente esses parâmetros, esses padrões, né, normativos que fecham, né, e não abrem, ao contrário do que a Leda estava falando, né, que é justamente criar padrões que abram o acesso para todos, né? E aí essa é uma pergunta que eu queria trazer para a roda, que é essa questão do indivíduo e do universal, né? Essa relação singularidade e universal na questão, e a maneira como a deficiência coloca um tensionamento interessante para a gente pensar esses modelos sobre os quais a gente está sendo regido, né? Esses parâmetros, esses esquemas que organizam as nossas interações, parâmetros arquitetônicos, os nossos padrões de etiqueta, de interação, por exemplo, né? Nossos corpos são todos socializados de uma determinada maneira. Ninguém nasce sabendo fazer todas essas coisas. A gente vai aprendendo, né, durante a nossa socialização de que maneira nós devemos nos comportar. E isso vai fechando, né, as nossas parâmetros de interação, ao invés de abrir. E aí eu acho que é interessante a gente pensar sobre esse lugar, né, do quanto que a deficiência tensiona esse modelo normativo, que é esse modelo do indivíduo, que a gente é ensinado a funcionar de uma maneira independente, né, como se a independência fosse algo que existisse, né, e a gente vive com essa ficção, né, de que somos seres independentes uns dos outros, né. Aí queria trazer um pouco, assim, comentando como a fala de vocês me chega, né, e onde que ela me provoca, trazer um pouco essa pergunta para a roda, né, essa relação indivíduo e universalidade, individual e universalidade, e essa singularidade, né, que a deficiência coloca para essa maneira, né, de funcionamento nas relações sociais. Não sei se ficou claro. Porque essa interdependência, ela é de todos, né? Não é só da pessoa com deficiência, né? Mas a gente tende a exaltar tanto a independência quanto a dependência. E aí, nesse sentido, a pessoa com deficiência entra nessa categoria de dependente total, né? E a gente não consegue perceber que todos somos, de certa forma, interdependentes, né? Uns dos outros. Por exemplo, eu sou tetraplégica. Se eu for considerar que eu jamais vou ter uma independência, pelos padrões, né, ditos aí da independência, isso seria muito sofrido para mim. Mas eu tenho que relativizar, eu tenho que trazer para mim o que é a minha independência. Então, eu poder trabalhar, eu poder pagar uma pessoa, um cuidador, que vai fazer o que eu peço, é uma independência. Né? Isso é relativo. Né? Então, é interessante a gente trazer essa coisa da dependência para todos também. Né? Todos somos interdependentes uns dos outros. Essa ideia, né, de interdependência, exatamente, muito bom, muito bem lembrado, Ju.
Márcia, quer vir? E porque também tem dependendo da perspectiva, né, somos todos interdependentes, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que existe uma diferença do relacionamento da interdependência, do lugar específico da dependência, né? Porque existe um lugar específico da dependência de uma coisa ali, que toda pessoa com deficiência passa por isso em alguma medida. E aí é descobrir mesmo não, a qualidade dessa relação e para não fazer disso né, um problema. Mas isso não tem, mas dependendo da circunstância, isso pode ser libertador também, né? Eu, como não tenho acesso aos olhares, eu tenho liberdades com isso, né? Eu tenho liberdades com isso. Eu tenho as pessoas às vezes perguntam, Márcia, como é que você se veste assim tão... Nossa, você combina tudo. Eu falei, mentira, eu não combino nada, que eu não gosto de combinação. Eu não combino nada. Eu acho que as coisas têm que ter harmonia, mas como é que você consegue essa harmonia assim nas suas coisas? Eu me respeito, né? Eu respeito a minha verdade, o meu desejo, o meu gosto. Então, assim, isso também traz momentos de liberdade, e de liberdade real, de liberdade verdadeira, tanto que conquista o outro, né? Que a gente ouve comentários, feedbacks bem positivos. Então, mas é aprendizado, né? São aprendizados muito relevantes na vida. Bonito isso que a Márcia falou, né? Da gente poder se mostrar como a gente é. E isso é uma tendência bem feminina, né? Atual. A mulher tem saído um pouco desse campo de lutar só pelos direitos, né? Direito a votar, direito ao divórcio, agora uma luta intensa ainda pelo direito ao aborto, mas a gente está tendo agora uma possibilidade de se posicionar de uma forma diferente, né? De se mostrar com as nossas rugas, com os nossos cabelos grisalhos, com os nossos jeitos diferentes de ser, né? Raspando os cabelos ou não raspando, assumindo, né, as nossas características e sendo cada vez mais femininas e fortes, né? Isso é muito bonito, esse movimento feminino de libertação agora, né, atual. Vem de um processo histórico enorme, né? Mas acho que a gente vive um momento bem bacana de liberdade, né? Eu acho que essa liberdade, Ju, tem a ver com isso, né? Com a não dependência nessa relação, em alguma medida. Porque tem um filósofo francês, que eu não vou lembrar o nome dele agora, ele diz que a gente dificilmente a gente cria alguma coisa. Tudo que se faz, na verdade, ou é cópia ou é uma adaptação de uma memória visual, do que já foi visto. E aí ele diz, se você quiser criar de fato, dê-se a oportunidade do não visual. Porque esse não visual te tira da perspectiva da opinião alheia. E aí, de fato, você consegue criar alguma coisa, seja em qualquer, né, segmento da vida. É interessante isso. Leda, você quer vir? Vocês vão falando e vão passando filmes na minha cabeça e eu tenho que pensar qual desses filminhos que estão passando na minha cabeça primeiro que eu vou conseguir contar sem demorar muito, né? Depois que eu vou conseguir encaixar, né? Assim, nas coisas mais importantes, né? Nos pontos mais importantes, né? Mas eu vou tentar falar de 2 filminhos que passaram aqui para mim, da minha vida, né? Filmes biográficos, assim, né? Um foi da minha adolescência, né? Aquela idade que o povinho
começa a ir sozinho para a escola e que eu não podia ir sozinha para a escola. Isso, para mim, foi uma coisa assim, muito difícil, era uma situação muito difícil, eu me sentia muito inferiorizada, assim, porque é na hora que a gente está se afirmando, né? naquele momento que a gente está se afirmando como um indivíduo independente, e eu, assim, era muito embolado na minha cabeça, né? Uma coisa que fica muito claro depois, né? O que é autonomia e o que é independência, né? Mas naquele tempo, como eu não tinha nenhuma das duas coisas, quer dizer, eu não tinha nem a autonomia de ir para a escola sozinha, né? E eu não tinha nem a independência, né? De mandar na minha vida, porque eu era uma fedelha, né? De 12 anos, né? 11, 12, 13, enfim. Quer dizer, isso que a Juliana coloca assim, com muita clareza, né? A Juliana, ela pode, em alguns momentos, ela não ter autonomia, mas ela tem a independência. E como ela já tem a independência interna como indivíduo, né? Ela já se deu essa independência, então isso é o que é o que importa, né? Mas na hora que a gente está se formando, né? E essas coisas são muito mal cuidadas, né? na infância e na adolescência de uma pessoa com deficiência, tanto em relação à própria criança, quanto em relação à família, né? à escola. Isso é muito mal cuidado, as pessoas são muito mal esclarecidas, os profissionais mesmo que vão lidar com essa criança, os professores, enfim, é bem difícil isso. E a outra questão, o outro filme que passou na minha cabeça, da questão da acessibilidade do não visual, né, e da criação, foi uma coisa muito engraçada. Foi o meu primeiro emprego de programadora. Tinha uns bambambam lá na minha equipe que estava fazendo mestrado, doutorado na Cópia Escambau. E um dos bambambam resolveu fazer uma pegadinha e foi para o quadro e começou a desenhar lá uma demonstração que ele ia acabar demonstrando que uma reta era perpendicular a ela mesma. Ele ia acabar era um desenho que ele ia fazendo para depois chegar a uma conclusão lá pela geometria, pela matemática, ele ia mostrando que chegava a uma conclusão absurda, né? Aí eu sentei, conforme ele ia desenhando no quadro, ele foi explicando o que ele estava fazendo para eu poder acompanhar a brincadeira lá, a pegadinha dele. E aí eu fui rabiscando assim com a mão, imaginariamente, né, na mesa da minha frente. E ele fazendo lá e eu rabiscando, imaginando. Daí a pouco, quando ele ia fazer o pulo do gato, eu virei e disse, não, mas essa reta não vai cruzar com a... Como não cruza? Está aqui, está no quadro, está cruzando. Só se você fez o desenho torto. Ele quase me pegou. Porque eu que não estava vendo, quer dizer, todo mundo que estava vendo embarcou no desenho torto dele, né? E não estava percebendo que ele estava, de fato, entortava um pouquinho o traço aqui, entortava um pouquinho o traço ali, para quando chegar lá na frente provar um absurdo. Eu, como estava fazendo na minha cabeça, eu estava fazendo o traço certo, né? Quer dizer, como né, essa questão, né, do que é acessibilidade, a gente está tendo acessibilidade a quê, né? O que é o real, o que é a verdade e o que é o acesso. Acho que a gente tem que abrir, né,
todas essas perspectivas, se a gente quiser falar de acessibilidade de verdade. Passo a palavra. Maravilhoso isso, Leda, essa história, porque é justamente sair da perspectiva da falta, né? E abrir para a multiplicidade de experiências e de possibilidades. Se torna uma soma, né? A gente não precisa excluir, né, um ou outro, ou existir sempre o mesmo parâmetro. A gente pode ampliar, né, os padrões, as possibilidades e as experiências, né? Com essa percepção, né, da acessibilidade nesse lugar da multiplicidade. E tem dois comentários aqui da Renata que eu vou ler para vocês. Ela diz assim: já me sinto muito afetada, mulheres incríveis que amo em progressão infinita. Me toca ouvir a Marcinha trazer para o foco a pessoa e de pensar o relacionamento entre todos. Me faz pensar no encontro, o grande lugar de aprimorar o viver de todos. Todes. E depois outro comentário. Oi? Márcia? Acho que a Márcia está com alguma dificuldade de internet. Márcia? Enquanto ela não volta, depois do comentário da Renata, né? Porque às vezes a gente pensa, vou fazer essa... Vocês estão me ouvindo? Agora vai, Márcia, vai você. Desculpa, falhou, apagou tudo aqui para mim. Eu não ouvi o comentário que a Olivia leu. Quer dizer, só ouvi o primeiro da Renata. Teve outro? Eu só li o primeiro por enquanto, e aí Juliana estava comentando o primeiro. Eu ia comentar o primeiro. Eu não ouvi, saiu tudo aqui. Ó. Falhou só para mim, Acho que sim, deve ter sido sua internet. O que eu estava comentando, é que eu achei bonita essa fala da Renata, que realmente a gente, quando pensa na acessibilidade para permitir o cadeirante, para permitir o cego chegar no lugar, mas essa acessibilidade também permite às pessoas que não têm deficiência nos conhecer, né? Nós somos aqui lindas, incríveis, maravilhosas, e, quer dizer, porque é uma chance que o universo está dando para as outras pessoas também terem contato com as pessoas diversas que nós somos, né? Muito bonito isso, gostei. A Rê é uma fofa. Beijo para você, Rê. E é justamente esse lugar, né, de que também se perceber como alguém que está formatado. Eu sempre falo assim, ampliar os parâmetros da normalidade se trata da gente poder se deslocar dos nossos corpos um pouquinho e perceber que você tem a possibilidade corporal de ampliar mesmo, né, de variar, de diversificar nossas formas de comunicar, de interagir, né? A gente também fica muito moldado por conta, né, de todos os enquadramentos, né, que a sociedade traz, numa única perspectiva. E, de repente, olha só, quem está percebendo por outros parâmetros não visuais consegue alcançar coisas que quem está lá olhando não está vendo, não está percebendo, né? Então, é um pouco esse lugar, né, da gente também experimentar outras possibilidades, muito, muito interessante, no lugar do encontro. Não é se tornar o outro, não é achar que com isso você sabe como é a experiência, não é sobre isso, né, que está se tratando aqui, mas sim de você poder perceber o quanto você mesmo, né, está vestindo um corpo social que te enquadra, que te fecha, né, que te molda, e que todos nós podemos ampliar, né, nessa possibilidade do encontro. E outro comentário da Renata: gostaria de ouvir sobre a questão da sexualidade, uma questão tão cheia de lutas ainda para nós mulheres, né? Foi um tema que foi tocado no início, né? E que acho que a gente pode adentrar um pouco mais, já que tem esse lugar da live ser sobre acessibilidade, sobre o ponto de vista do feminino, né? Então, queria... É o mais recorrente, né? Quando a gente fala de deficiência, acho que é o que a gente mais escuta, eu pelo menos, quando começa uma conversa dessas de contar, né? O que as pessoas mais querem saber como é a questão da sexualidade.
E você falou uma coisa interessante, Lívia. Isso perpassa a deficiência, né? A sexualidade da mulher como um todo, né? Que sempre foi tão castrada, tão direcionada. E hoje a gente percebe que está se abrindo, né? Acho que nós, mulheres com deficiência, vamos ser beneficiadas com isso. Mas a Márcia colocou uma coisa no começo ali, né? Esse número. Eu nunca vi esse número de que os homens com deficiência têm mais companheiras do que as mulheres. Mas sempre tive exatamente essa percepção, né? E por que isso ainda acontece, né? Por que esse mundo tão patriarcal ainda não consegue sair dessa caixinha, né? E entender a sexualidade feminina, a sexualidade da mulher com deficiência. Não somos nem um pouco assexuadas, né? A sexualidade permanece nos corpos com deficiência. Acredito que falo isso pela maioria das mulheres com deficiência. Mas a gente realmente fica num lugar de mais difícil acesso, né? Eu estou cadeirante há 23 anos e eu sou acidente com 22, então eu tive uma vida sexual antes de ser cadeirante. Então, a minha percepção no início era assim, eu via os olhares interessados dos caras, né? Eles olhavam para mim, eu percebia o interesse, mas eles não chegavam, né? Não sei por quê, porque não sabiam como, ou não tinham coragem, porque tinham que enfrentar todas essas barreiras, né, de como o outro queria ver. Muitas vezes eu tive que tomar iniciativas para conseguir ter relacionamento, né? Não é qualquer pessoa que consegue passar essa barreira, né? É muito difícil, ao mesmo tempo, muito simples, porque é claro que eu já passei e passo por várias situações, né, que o preconceito fica muito explícito, a questão da sexualidade e a questão da maternidade, que é uma outra coisa, uma barreira muito forte. Da pessoa com deficiência, eu posso falar, né, da visual, falar por mim, que já tivemos casos aqui né, da associação, de amigos nossos, da OAB e tal, de ter que fazer uma frente de intervir porque tentaram, sabe, separar filho de mãe, porque a mãe era deficiente visual. Aí a gente cai naquele outro termo que vem sendo falado, temos grandes artigos aí, por aí tem sido trazido bastante esse tema, que é o capacitismo, né? A capacidade da pessoa é julgada por uma característica do corpo dela. Isso é muito doido, né? Assim, é muito incrível isso. Então, assim, embora eu reconheça que isso exista, né? Que quando minha filha, quando era bebê, eu saía com ela no baby bag aqui, né? Agarrada naquela bolsa aqui na frente. E uma vez eu escutei duas senhoras no sinal falar: gente, como é que a mãe deixa, né? Como assim? Como se eu estivesse com o filho de outra pessoa, né? Eu falei, não, senhoras, a filha é minha, sabe? As pessoas elas não acreditam, sabe? Não, tem uma dificuldade muito grande com isso. Como é que você cuidou da sua filha? Como você... E nessa questão da sexualidade também, eu gostaria de fazer um encontro, alguma coisa, para ouvir perguntas direta e claramente, sem censura, porque eu tenho dificuldade, honestamente, eu tenho dificuldade de entender qual é a dúvida, sabe? Qual o link que a pessoa faz numa pessoa que tem alguma deficiência sensorial ou física com a questão sexual. Qual o link que a pessoa faz? Essa troca precisa ser mais clara, sabe? Precisa ser mais direta. Porque... Você goza? Já me perguntaram assim na lata. Você goza? Eu falei, cara, essa é uma pergunta que você não deveria fazer para nenhuma mulher. É Né? lógico, pois é. Eu escuto direto, assim, rodas de conversas, quando tem um pouco mais de intimidade,
As pessoas perguntam mesmo. Eu também tenho 2 filhas, já me perguntaram como eu tive filhas. Falei, vem cá, você quer mesmo que eu explique o passo a passo? Eu até lembro, mais ou menos, da data da concepção da primeira. Mas, enfim, são dúvidas assim muito básicas, né? As pessoas ainda hoje acreditam que somos assexuados. E eu lembro quando eu comecei a namorar o Pedro, um amigo dele perguntou assim, tem certeza que você vai namorar essa garota cadeirante? Olha que o filho de vocês pode nascer cadeirante. E, gente, eu fiquei imaginando um bebezinho recém-nascido saindo da barriga, uma mini cadeirinha. São coisas assim surreais. Surreais. Você tem sorte de não ouvir essas perguntas. Márcia, você terminou da sua Sim, fala? Ah, tá. Nossa, gente, a gente ri para não chorar, né? Tem um lado é. tragicômico dessa troca, assim. Claro que ouvir essa pergunta é a pior dos mundos, mas ao mesmo tempo, assim, se você não lida com algum tipo de humor, e aí isso é uma pergunta para vocês, né? Como lidar com esses absurdos que vêm desses corpos normativos que se atravessa nas ruas, né? E que, eventualmente, eu sei que cada uma aqui vai ter uma coleção de histórias desses absurdos, né? E aí, as estratégias para se lidar com isso, porque às vezes eu fico achando que a gente devia estar aqui com essas pessoas, né? Muito mais, né? Do que elas é que precisam, na verdade, dessa troca, né? Porque Já respondeu. É com o mesmo. Quando perguntam para mim, mas como é o sexo? É normal? Eu falo, não. Eu, particularmente, gosto de sexo bizarro. Gosto de coisas que você nem imagina. Então, eu brinco. Eu não sei as meninas aqui se também fazem assim, mas eu vou pela tangente da coisa. Normalmente sim também, mas depende. Tem dias que você não está nem um pouco afim também, né? Tem. Porque assim, agora em pandemia, a gente teve descanso de algumas coisas, né? Inclusive disso. Mas, sabe, todos os dias na rua, lidando diretamente com as pessoas, zilhões de acontecimentos, comentários sabe, coisas que você precisa fazer gestão o dia inteiro, 7 dias por semana, é muito desgastante também, né? É muito desgastante, porque não são poucas coisas, é toda hora uma coisa, né? Esse comentário que você fez aí, Olivia, me fez lembrar, eu muitas vezes digo que eu sou a voluntária da pessoa. Não é ela que está me ajudando, sou eu que estou ajudando ela, sabe? Porque a gente encontra de tudo. A pessoa oferece ajuda na rua aos berros, gritando. Aí quanto mais alto ela fala, mais baixo eu respondo. Eu falo baixinho. Ela não se toca. Mas a questão não, porque eles confundem, acham que a deficiência visual é auditiva. Não, não é isso. É porque eles têm necessidade de mostrar Estão ajudando. para em volta que eles estão ajudando, que eles são uma boa pessoa, entendeu? Então, naquele momento, eu sou a voluntária dela, sabe? E isso é muito complicado. E eu sou voluntária dela assim, sem me perguntar, né? Ninguém me perguntou se eu queria ser voluntária dela, né? Você Às vezes falou a pessoa vai ajudar, fulano está fazendo sua boa ação, vai para o céu, hein, fulano? Eu falei, amigo, eu não sou chave para o céu, não, hein? Eu estou te avisando, hein? Sou chave para o céu, não. Ô, Márcia, meu marido já escutou isso na rua. Nossa, que legal que você está fazendo, hein? Porque ele me namora, é casado comigo. E isso é bem quisto, né? Pela É, é. sociedade. Não, é um cara fantástico. Ele perguntou, mas por que você está me falando isso? Né? Ele se fez de desentendido, mas é o que as pessoas acham. Né? É. Não sabem que eu que faço bem para ele, gente. Mentira. É mútuo, é bem para todos os lados. essas relações de troca, né? E aí eu acho que toca num tema muito sensível, né? Que essa interdependência, ela esbarra nesse lugar de que a dimensão da ajuda ainda é vista como caridade, né? A gente ainda tem uma tradição, né? Uma sociedade que vem desse lugar do caritativo, e aí olha para a deficiência como um lugar
para demonstrar esse bem, né? Então, é muito delicado isso, porque atravessa estruturalmente a sociedade, esse olhar da caridade para a deficiência, né? E aí, desde os encontros na rua até as instituições e as políticas públicas que eventualmente vêm desde esse lugar, né? Desse olhar da piedade, da caridade, né? Que eu acho que também é um outro tema, né? Que precisa ser falado, às vezes, nas trocas em torno da temática da deficiência. E aí, Leda, você quer vir falar sobre essa troca? Porque eu já ia fazer uma outra pergunta. Não sei se você... É que eu só queria botar uma pimentinha nessa história, porque nem sempre a questão é que as pessoas consideram que a pessoa com deficiência é assexuada, né? Eu me lembro assim, quando eu comecei a ampliar mais a minha sensibilidade, minha percepção do ponto de vista mesmo assim energético, eu comecei eu passei um período que era bem complicado para mim sair na rua. As pessoas pegavam no meu braço para sair, para me ajudar a atravessar uma rua, por exemplo, e eu sentia que a pessoa estava fazendo aquilo para se mostrar, ou então ela fazia aquilo porque ela estava morrendo de pena de mim, ou então que ela estava aproveitando, tirando uma casquinha mesmo, né? Então, e eram assim, todos esses casos eram uma energia que me pesava, né? Então, eu acho que se fosse assim só isso, se não fosse uma coisa mais complexa, né, a gente não teria tantos casos de abusos e estupros, né, de mulheres com deficiência. Então, eu acho que é muito complexo, sabe? Eu acho que não é só uma questão assexuada, não. É uma questão que é dissociada da dignidade, sabe? A sexualidade é só como um objeto mesmo. Acho que é bem complicado isso, da gente taxar assim. Eu tinha muita vontade mesmo de estar conversando sobre esse problema com as pessoas que certamente não vão querer estar aqui, né? Porque, assim, eu não sei muito bem como é que a gente faz para furar essa bolha, né? E conseguir. A gente fica só por conta de um acontecimento ou outro, né, que acontece na vida dessas pessoas, e aí cai a ficha, né? Mas a gente não consegue ter alguma ação, né, mais efetiva que acelere esse processo. A coisa vai caminhando, eu acho que realmente vai caminhando, né? Mas vai bem devagar. Né? Uma vez eu estava andando no Largo do Machado, aí vinham duas velhinhas, aí uma delas pegou no meu braço e disse: você vai para onde? Eu disse: eu vou para o metrô. Ela disse: então vamos com a gente, que a gente também vai. Aí a outra catucou ela e disse assim: escuta aqui, antes de ficar aí agarrando o braço dela, você perguntou por acaso para ela se ela quer a nossa companhia até o metrô? Aí as duas começaram a discutir esse assunto. E eu digo: nossa, gente, há 20 anos atrás isso era impensável, sabe? Iam me arrastar até o metrô e pronto, elas não iam nem polemizar, né? Então, hoje em dia, é fato, né, que a gente tem essa abertura, né? Mas também é fato que a gente falta muito para andar, e eu acho que falta muito para a gente mesmo para compreender a complexidade da questão. É isso que eu queria falar. Obrigada, Olívia. É verdade, Leda. Tem esse lado, sim, rapidinho, Olívia. Tem esse lado, sim,
desse abuso, né, das pessoas com deficiência. Eu olhei esses números, inclusive, há pouco tempo, não vou lembrar agora, nesse período de pandemia, é assustador o quanto que as pessoas com deficiência são abusadas. E eu acho que é essa questão da dignidade, sim, quer dizer, para o abuso sexual, né, para o objeto serve, né, para a relação que não acontece. É muito complexo mesmo. E você observa quantas vezes na rua a pessoa vai... pessoa não, homens. Homens vai me ajudar e me puxa, me pega pela cintura, me puxa pela cintura. Quem quer ajudar não me puxa pela cintura, né? Primeiro que tem que oferecer isso aí, perguntar se quer ajuda, não invade o seu corpo de uma forma assim impressionante. Então, é um tema bem complexo mesmo. Eu acho que esse é assim um ponto também muito está muito associado ao tema de hoje, né? Porque essa questão é uma especificidade de mulheres com deficiência, porque a gente fala muito sobre pessoa com deficiência, como se pessoa com deficiência não tivesse cor, não tivesse gênero, né? Não tivesse outros marcadores sociais que vão complexificando ainda mais a questão, né? Então, esse lugar que Leda, Márcia trazem, né, da objetificação do corpo, né, da mulher com deficiência, é um corpo de mulher, é um corpo feminino nesse caso. Não tem homens aqui para a gente trazer essa pergunta, mas eu imagino que funciona bem diferente essa relação de aproximação, né, na rua, por exemplo. E aí eu acho que toca nesse ponto da vulnerabilidade de corpos femininos, né? Que corpos de mulheres em geral são mais vulneráveis nos contextos urbanos, e a mulher com deficiência ela tem uma sobreposição aí dessa vulnerabilidade. Então, acho que é muito sério esse tema, assim, muito tanto para a questão da objetificação, né, quanto para a questão também do exótico, né? Você também não imagina que a mulher com deficiência possa ter, né, exercitar o seu prazer, né, a sua sexualidade de modos singulares, como todas nós, né? Assim, cada uma vai ter um corpo que vai responder a essa excitação, a esse prazer de uma maneira vinculada a como aquele corpo funciona e existe, e se move, e se relaciona, né, e interage. Então, a gente exotiza muito esses padrões, né, de sexualidade também, que eu acho que é outro tabu que se fala pouco ainda, né, de como funciona o prazer, né, como funciona o prazer da mulher, e cada mulher vai ter também algo para trazer a respeito disso. Então, acho que muito preciso assim, esse ponto que vocês trouxeram da relação com o corpo e a maneira como esse corpo é visto e o corpo da mulher com deficiência, né, nesse ponto. Tem alguns comentários aqui, comentário da Kátia, por isso a importância dessas iniciativas maravilhosas. Comentário da Silvia Ferraz, acessibilidade de verdade, nó das escolas. Outro comentário da Silvia, obrigada por ampliar meu olhar. Comentário da Renata, espelho muito o que a Leda trouxe, vivemos numa sociedade do estigma, como eu sou negra, muitas vezes sou olhada como hipersexualizada, a gostosa de rabo grande, vi minha filha sofrer o mesmo ao ir amadurecendo. Comentário de Solange, eu como idosa sinto bem esses preconceitos e essa vulnerabilidade. Então, eu queria também fazer uma outra pergunta ainda, assim, para dar mais uma última rodada, porque a gente já está aí mais de uma hora, né, de live, que é ainda nesse ponto assim, da especificidade da acessibilidade pensada pelo feminino. A gente viu aqui nesse lugar do atravessamento de vulnerabilidades, de marcadores sociais, né, que tornam um processo mais complexo. Mas qual seria a contribuição das mulheres? Será que, se é que existe uma contribuição particularmente feminina para essa dimensão do acesso, da acessibilidade? Uma qualidade, uma característica que o feminino traria, será que, se é que ela existe, né? Que seria
uma contribuição que as mulheres poderiam dar para ampliar esse acesso, né, de todas as pessoas à interação, à vida social, né? Acho que viria do afeto, né? A mulher tem, né, uma coisa do afeto, da resiliência, né, desse cuidar, desse abraçar a todos, né? A mulher vai aceitar o seu filho como ele é. Então, a mulher tem essa capacidade de abraçar as diferenças, né? Talvez mais exacerbada do que homens. Não dá para a gente fazer essa categorização tão definitiva, porque são pessoas, né? Existem homens que têm almas femininas. Mas ao longo do programa especial, foram raríssimos os casos que eu encontrei de pais cuidadores dos filhos com deficiência. Ou eram os pais que ficaram junto com a mulher, e assim, uma boa maioria de mulheres sozinhas, cuidando dos seus filhos com deficiência. Então, acho que se a mulher tem algo a contribuir, seria nessa mostra de força, de resiliência e de afeto, de cuidado com Deus. Eu não sei, eu acho que a colaboração, além disso aí que a Ju trouxe, é o convite, né? O convite realmente para falar mais disso, né? O convite desse olhar mais leve em relação às diferenças, que eu sempre digo, que eu sempre trago isso nas minhas rodas de conversa, que a gente fala muito pouco das diferenças, a gente insiste em trazer a igualdade. Eu penso que isso seja um equívoco grave. A gente fomenta algo que não existe, né? Como assim igualdade? A gente fala pouco das diferenças, que é a única coisa certa desse universo. A única coisa certa da natureza são as diferenças. Por que a gente tem tanta dificuldade de lidar com elas? Né? Sejam elas quais forem. Então, assim, eu penso que o convite é esse, né? Jogar esse olhar com mais tranquilidade, com mais leveza para as diferenças, e aí eu acho que a gente caminha um pouco mais. Eu estou aqui tentando me fazer essa pergunta ao contrário. Eu já estou subvertendo aqui a pergunta da Olívia, né? O que a mulher, né, tem a contribuir para a acessibilidade? Eu quero saber o que a acessibilidade, né, vai contribuir para a mulher, porque esse que é um assunto muito invisibilizado, né? Da mesma forma que as questões femininas são invisibilizadas, da mesma forma que a deficiência é invisibilizada, a acessibilidade, né? Considerando isso, que nós somos corpos mais vulneráveis, que nós gestamos, menstruamos, e temos uma acessibilidade diferente, e isso nunca é considerado, né, nas questões de planejamento urbano, nas questões de nada, né? Isso nunca é considerado. É exatamente isso que a Marcinha está falando, né? As diferenças, né, nunca são consideradas do ponto de vista do respeito, né? E essa foi a minha assim, grande questão desde que eu recebi o convite para estar aqui hoje, né, nessa live, né? Quando que a gente vai começar a falar da acessibilidade do ponto de vista feminino, das questões femininas. É isso. Maravilhoso, Leda, porque justamente você traz a via de mão dupla, assim, porque a acessibilidade não é para, você começou a sua fala, né, trazendo isso, a acessibilidade não é para pessoas com deficiência, a acessibilidade é para todos, né? Então, justamente, o que a acessibilidade tem a trazer para as mulheres, né?
E aí, e também a Ju também trouxe o que um feminino, que aí pode ser de homens, de mulheres, mas a qualidade do feminino, né, traz nesse lugar do cuidado, da relação, né, de resiliência, né, e também essa abertura para as diferenças que a Marcinha também trouxe, né, o quanto que esse feminino é capaz de lidar, né, com essa multiplicidade, com essa variação, e, ao mesmo tempo, pode se beneficiar muito das políticas que tragam mais acessibilidade para todos os espaços e os ambientes, né? Então, acho que é sempre uma via de mão dupla, muito, muito bacana esse fechamento. E a gente tem um outro comentário aqui da Solange que diz: uma das características da mulher, dizem, é falar muito. Temos que falar agora com mais liberdade. Falar muito, não nos calarmos e com clareza, para que mais e mais indivíduos possam escutar e mudarem as coisas. É isso mesmo, essa possibilidade de dizer, de comunicar, né? E aí, nesse lugar da comunicação, eu lembrei aqui que a Sônia fez um pedido, né, para a gente comunicar um pouquinho a respeito de um conceito que está crescendo aí nas discussões em torno da deficiência, né, e que poucas pessoas ainda conhecem, mas que dentro do circuito, né, e do círculo de pessoas, do movimento social de pessoas com deficiência, tem se falado bastante, que é essa ideia de capacitismo. A Márcia tocou nisso na fala dela, né? Mas, de repente, não sei se vocês teriam algo mais a acrescentar, o capacitismo como um conceito que fala da discriminação contra pessoas com deficiência por um pressuposto, né, de que um determinado padrão de corpo é o único padrão que pertence a um determinado espaço ou a um determinado ambiente. Mas aí, como é que isso é vivido na prática, na dimensão da experiência, né? Existe também o capacitismo atitudinal, que, enfim, todas essas variações no conceito de acessibilidade também podem ser pensados, né, para a ideia de capacitismo. E aí seria o equivalente para pessoas com deficiência ao que é o racismo para pessoas negras, né? Então, essa ideia da discriminação mesmo. Aí queria ver se vocês têm algo a contribuir nessa discussão. Eu acho que assim, começa o que eu falei lá no início da minha fala, né, no início aqui da live, com essa questão da deficiência vir antes da pessoa, né? Na invisibilidade da pessoa, do ser. Eu acho que começa daí. E tem várias nuances, realmente, tem várias coisas. Existe né, esse capacitismo por essa questão da característica do corpo, né? Você acha como a questão, todos os preconceitos que vêm como a mulher com deficiência mãe, a mulher simplesmente como deficiência, todas as dificuldades que as pessoas têm, né, nesse entendimento, nessa compreensão, isso é uma forma de capacitismo, porque assim, como assim não é capaz? Né? Como é que é uma coisa, por causa de uma característica do corpo, ela não tem uma capacidade X ou Y, enfim. E isso atinge a questão intelectual. A pessoa não entende como uma pessoa que não enxerga compreende determinadas coisas. De novo, aí a dificuldade também passa a ser minha, porque eu não sei qual o link que ela faz. E a gente tem que estar ligado em tudo, porque às vezes vai ter um treinamento lá no trabalho, o RH promove um treinamento e tal, não sei o quê, só que o link do treinamento não tem acessibilidade, entendeu? Como aconteceu aqui conosco nessa live aqui no início. Aí o link não tem acessibilidade. Eu falo, já olha só, não tenho como participar. Mas já todo mundo tem que participar. Ok, mas não vai ser possível, não tem acessibilidade. Aí senta com a gerente, não, vamos fazer um e-mail para eles aqui, ela começa a digitar. Não sei o que lá, tem que ver, porque a Márcia, desse jeito a Márcia não consegue. Eu falei, para. Olha só, não sou eu que não consigo. Não sou eu que não consigo. Quem não está conseguindo são vocês. Eu falo isso aqui dentro há 8 anos. As coisas precisam ter acessibilidade, tem que ser acessível. Então, não sou eu que não estou conseguindo, porque assim, se você coloca o texto dessa forma, você fomenta a coisa de maneira equivocada, como se fosse uma incapacidade minha, isso absolutamente é verdade.
Eu nem acessei o negócio para saber se eu sou capaz ou não, né? Então, assim, parece besteira, mas não é. Quem fica de fora olhando acha que é preciosismo, é muito detalhista. Não é, porque isso são detalhes que contribuem para a compreensão realmente, tira o outro do lugar para realmente pensar que isso é uma forma séria de capacitismo. Dizer que eu não sou capaz de uma coisa que não me deram condições de executar, né? Então, isso é muito complicado, quer dizer, bota um cadeirante, né, na frente de uma escada e a urna eletrônica lá em cima, né? Aí a pessoa passa, coitado, não pode subir. Então, como assim, coitado? Coitado de quem fez isso, né? Enfim, é um tema realmente muito, muito, muito amplo e muito sério que está à tona aí. A gente deve realmente falar bastante sobre isso. Agora eu vou fazer igual a Leda, né? Enquanto a Márcia falava ali, passaram filminhos na minha cabeça também. Eu, quando comecei a planejar ter a minha primeira filha, não sabia se era menino ou menina, mas enfim, quando comecei a planejar engravidar, a minha avó falou: para que você vai ter filhos se você não é capaz de cuidar? E isso dói, né? Você escutar isso. E, enfim, eu poderia naquele momento ter desistido da ideia, mas hoje eu tenho 2 filhas lindas, super bem educadas, tenho certeza da minha capacidade como mãe de cuidar delas. Muitas vezes pode ser melhor até do que de uma mãe que não é cadeirante, quer dizer, o fato de eu ser cadeirante, em absoluto, é impeditivo para eu ser mãe. Não me torna menos capaz. Essa foi uma historinha que passou, e a segunda historinha foi agora de novo, né, no meu doutorado. Eu escutei de um professor uma vez, eu não gostei muito do seu texto, Juliana, mas eu entendo, né, que você tem 2 filhas, né, você é cadeirante. E não, em absoluto, se você não gostou do meu texto, é porque o meu texto não está bom para você. Mas isso não tem nada a ver com minhas filhas. Elas não atrapalharam nem a minha deficiência. Esse é o melhor texto que eu, como sua aluna, posso fazer sobre esse tema. Então, por favor, né, vamos separar as coisas. Ele tem todo o direito de não gostar do meu texto, mas não de associar isso e querer ele justificar por eu ser mãe cadeirante. Não é dos absurdos que a gente ainda escuta em pleno século XXI. Estou aqui pensando o que é cuidar de um filho, né? O que é que eu lembro da minha mãe? O que é que foi importante para mim, né? Que coisas ela fez que me trouxeram alegria ou tristeza, que me ajudaram ou que me atrapalharam, né? E ficam passando os filmes, né? E são muitos, mas nenhum deles tem a ver com o fato de que se minha mãe andava ou não, se minha mãe enxergava ou não, né? Nenhum deles tem a ver com isso, né? Então, o que é criar um filho, né, gente? Então, o que importa nessa vida, né? Então, sabe, se a gente reduz, né, a vida a essas características, a gente está se reduzindo, a gente é humano, a gente é robô, né? Quando a gente se reduz a essas características, né, a essa capacidade de um órgão funcionar bem ou não, a gente está se reduzindo a uma máquina. É isso. Me fez chorar, Lida. Assim, não vale. Eu me emocionei aqui com essa fala. Muito boa mesmo, muito boa. E você me fez lembrar, Leda, eu acho que eu... Marcinha, acho que você entrou em cima da Juliana. Ela estava falando ainda. Ai, desculpa, eu ouvi ela falar, pensei que ela tinha parado. Desculpa. Eu espero que um dia meus filhos possam falar isso. A Leda falou, né? Espero que
Sim, isso foi muito bonito. Obrigada, Lívia. Desculpa, Ju, ficou tão baixinha a sua voz aqui para mim, Imagina, querida. mas agora eu ouvi. Agora você, vai. A Lida me fez lembrar de uma coisa que eu acho até que já comentei isso com ela, inclusive. Uma época, minha filha devia ter, sei lá, 14, 15 anos, enfim. Era adolescente, estava fazendo terapia. E eu tinha comentado com a terapeuta dela no início, assim, que a gente vai lá a primeira vez e tal, que momento de relacionamento complicado, adolescente, isso aqui lá e tal. E essa coisa da deficiência, assim, caraca, minha filha não considera, minha filha não esquece, é impressionante a falta de respeito que ela tem, ela não tira as coisas do lugar, ela não bota no lugar. Eu peço uma determinada coisa para ela que, sabe, eu vou estar sozinha para ela me ajudar, ela não tá, ela não vai, isso aqui. Aí passou, menina, mas passou muito tempo mesmo. Um dia eu encontrei com essa terapeuta, passei lá para encontrar com a minha filha que estava saindo, que a gente ia fazer alguma coisa, e ela tinha descido também, estava embaixo no prédio, e ela falou assim para mim, eu queria te falar uma coisa. Lembra uma vez que você disse isso, assim, assim, assim? Eu falei, lembro. Não é nada disso, Márcia. A Gabriela não te desrespeita. Ela desconsidera a sua deficiência. Ela simplesmente não lembra da sua deficiência. Você foi uma mãe tão, aspas, normal, que ela não considera. Ela não lembra que você tem alguma deficiência. E depois eu fiquei lembrando de algumas coisas, assim, que ela fala, mãe, olha ali, mãe, bota o olho mágico ali, não sei o que lá. Assim, Gabriela, olho mágico para sua mãe. Ela, é. Aí eu fui lembrando de coisas que realmente ela não considera, entende? E isso me deu um lugar, assim, muito, muito, muito gostoso, né, de estar, porque você sabe que cumpriu realmente o seu papel, assim, de forma plena e principalmente muito naturalmente, né? Muito naturalmente, sem nenhum tipo de problema. Chorei parte 2 agora com esse depoimento da Márcia. Que lindo. É isso aí, né? É realmente, muitas vezes, quando esquecem da nossa deficiência, não é por estar nos desmerecendo, mas estão desmerecendo a deficiência. Sim, É bom. sim. Muito lindo. Desculpa aquele momento, precisei interromper, porque tinha uma emoção vindo e eu achei importante a Ju falar, Marcinha, mas foi Imagina, muito no bonita. ouvido mesmo, estava baixinho para mim. A fala de vocês, fiquei arrepiada aqui, porque toca nesse lugar, né, da intimidade também, dos vínculos de maternidade e maternagem, né, com as crianças, e a possibilidade, né, de que as crianças também lidem com isso de um outro lugar, porque aprende de um outro lugar, né? Esse estigma que vem depois, que a sociedade vai trazendo, né, nesse olhar, a criança tem uma limpeza, uma pureza nisso, né? Nessa relação de confiança, de intimidade, de amor, né? E muito bonito essa troca para encerrar, porque a gente começou falando um pouco disso, né? Do que me autoriza a estar aqui, nesse lugar de uma pessoa que não tem uma deficiência, mas que trabalha, pesquisa e reflete sobre esse tema, né? Passa por essas relações de afeto, relações de intimidade. Eu lembro muito da Leda falando desse lugar de repente, esquecer a deficiência, as pessoas esquecerem, né, que ela tem uma deficiência, ser justamente o lugar da inclusão, né, de certa maneira, porque é quando deixa de ser uma questão e passa a ser algo que faz parte da relação, né, uma diferença, uma singularidade que tá dentro, né, das interações. Enfim, muito bonito. Queria passar para vocês, se quiserem fazer alguma consideração assim final, mas agradecer muito por essa presença, por essa troca, por tirarmos esse tempo e nos darmos esse tempo de encontro, né? Com trocas tão profundas, num tempo tão curto e com um tema tão complexo, né? Que tem tantos meandros, né? Para serem tratados e trocados e partilhados. Espero que seja o primeiro de outros. Para finalizar, eu quero agradecer mais uma vez o convite e falar que eu achei esse nome Faróis Acesos genial, porque ele mostra
que ao mesmo tempo em que a gente, como mulher, a gente está alerta, a gente está acesa, a gente está de olho, mas a gente também está alegre, né? Porque os faróis acesos da mulher excitada, né? Do peito. Então, a gente está fazendo tudo com entusiasmo. Então, é muito bonito isso. Eu fico muito feliz de ver grupos como esse proliferando, né, hoje em dia. Fico feliz de ver que minhas filhas vão crescer nesse mundo melhor, vão fazer parte disso. Pelo menos no quesito da feminilidade, a gente está fazendo a nossa parte, nosso papel. Obrigada, gente. Foi ótimo. Obrigado também. Prazer enorme ter estado aqui com vocês, mais uma vez a ressaltar a relevância desses encontros, né? Exatamente por essa questão da informação, né? Da troca de informação. A gente precisa mesmo falar sobre tudo isso. Obrigada, Soninha, mais uma vez. Obrigada a vocês. Meninos estavam aqui, a todos que estão aí nos assistindo. E é isso, vamos seguir aí na luta, apesar de todos os percalços, eu sempre vibro no privilégio, né, de fazer parte disso tudo, porque quando a gente pensa um pouco na história, nesse tema aqui em específico, da pessoa com deficiência, a pessoa com deficiência invisibilizada ainda, mas ao mesmo tempo já visível, se a gente comparar com, né, 20, 30 anos atrás, a diferença é brutal, né? Então, se a gente pensar que o primeiro ano internacional da pessoa com deficiência é de 81, quer dizer, a gente tem uma geração nisso aí, e eu acho que a gente já avançou bastante, e cuidar um pouco dessa ansiedade, dessa angústia, né, pelo resultado. Eu sempre trago isso, a gente é tudo processo, a gente não conectar com essa angústia pelo resultado, buscar o prazer de fazer parte desse processo, né? E olhar sempre a qualidade das nossas contribuições. Um beijo enorme para vocês. Eu quero agradecer, Sônia, Faróis Acesos, vocês, minhas queridas companheiras. Quero saber o seguinte, Olivia, dá para contar uma historinha para encerrar? Dá, ué, claro. Então, última historinha. Eu não tenho filhos, mas eu tenho uma sobrinha que é mais ou menos da mesma idade dos filhos do meu ex-marido. Então, eu estava casada com ele e ela vivia querendo ficar lá em casa, porque tinha mais criança, né? E a filha única, né? E beleza. Um dia, aí ela cresceu, adolescente, aquela coisa, entrou no elevador com os colegas da escola, e o elevador foi quando começou a ter braille nos elevadores. Ela olhou assim e disse: eu sei ler isso aí. Eu sei ler braille. Aí ficou todo mundo assim: ué, sabe como? É porque eu tenho uma tia cega e que era casada também com um cego, e eu ficava muito na casa deles. Aí todo mundo olhou assim para ela: como que é isso? Você ficava na casa de 2 cegos? E como é que era? Ela disse: normal. É esse o mundo, sabe? É esse o mundo. A gente está aqui para criar esse mundo, que as pessoas, né, olhem para a gente e acho que é normal. Obrigada. Maravilhoso, Leda. Que a gente possa criar e contribuir para um mundo de pessoas diferentemente normais e normalmente diferentes, que é uma ideia também de uma feminista, né, que vem trabalhando com deficiência, e eu acho fantástica, né? Pessoas diferentemente normais e normalmente diferentes. Maravilhosa essa tarde com vocês, muita gratidão de ter tido essa experiência e essa partilha. Seguimos nessa luta e conectadas, né? Muito bom.
Uma boa tarde para todo mundo. Vou terminar lendo os últimos comentários aqui. Muitas pessoas celebrando, maravilha, parabéns, mulheres, sigamos na luta juntas. Maravilhosa essa aproximação com a realidade de mulheres potentes, emocionada e tocada com a profundidade e a sensibilidade em todas as falas, diálogo, conhecimento e o amor em busca de um caminho de equilíbrio, oportunidade e mais justiça para todos. Parabéns a todas vocês e aos faróis acesos para esse lindo trabalho. Essa fala foi da Érica. A Ariana falou, maravilhosa essa aproximação com a realidade de mulheres potentes, e a Silvia Ferraz, pureza da resposta das crianças, lembrando a música. Só para vocês terem um pouquinho o gostinho dos comentários também. É isso, queridas, uma ótima tarde para vocês. Estamos encerrando, então, aqui nossa roda de conversa. Beijos, beijos, amores. Beijos. Sabe encerrar, Olivia?